boa noite, de Sobrar, Ceará. João Luiz do Rego Monteiro, boa noite, de Pindobaçu, Bahia. Isa Castro, boa noite, Estopa. Sou de esquerda, fala Estopa, fala sobre a doutrinação da direita com o ensino religioso nas escolas. Bom, eu trouxe uns assuntos aqui que são os assuntos que estão bombando no dia de hoje, mas é claro que eu vou colocando aí os assuntos à medida que eles vão chegando. Então, só para esquentar um pouquinho o clima, né, enquanto as pessoas vão chegando, eu gostaria de convidar vocês que ainda não são inscritos para se inscreverem. Quem estiver participando aí pelo YouTube, eu gostaria de convidar vocês para virem participar com a gente. Quem estiver participando pelo Facebook, eu gostaria de convidar vocês para virem participar aqui pelo YouTube. Eu vou tentar abrir aqui o YouTube aqui no tablet para tentar acompanhar por aqui também, para ver como que tá. A transmissão está começando a crescer agora, isso porque deu muito problema hoje, mas enfim, eu queria agradecer a participação de vocês e queria trazer um assunto que eu achei muito interessante, e é mais interessante ainda a forma como as pessoas comentam e o pouco que as pessoas não percebem, que é esse assunto aqui, ó, do amêndoa. Quer dizer, o João Amoedo declara patrimônio de 425 milhões. A primeira coisa, a coisa mais interessante quando a gente pensa que o João Amoedo declarou um patrimônio de 425 milhões, é que as pessoas que seguem esse Partido Novo, elas realmente se acham representadas. O partido é de um cara que tem um patrimônio declarado de 425 milhões. Aí eu lembro de um colega da minha cidade, um colega da cidade de Ponte Nova, que inclusive tem uma camisa do Novo. Coitado, deve estar desempregado, não deve ganhar um salário mínimo, mas no entanto ele se acha representado pelo Novo. E o patrimônio do João Amoedo é bem compatível com o ideal do João Amoedo, que a ideologia do partido dele não é necessariamente uma ideologia sanguinária, é simplesmente uma ideologia que valoriza quem tem e deixa quem não tem, com perdão da palavra, se ferrar. Mas não é só isso não. O que assusta não é o João Amoedo ter declarado 425 milhões. O que me assusta é o Alckmin ter declarado 1,6. Olha, gente, veja bem, o Alckmin declarou um patrimônio de 1,6 milhões. Me parece, eu vi um negócio desse. Os políticos estão declarando patrimônio de 1,6 milhões. Aí você imagina. O Paulo Preto, que é uma pessoa ligada ao Alckmin, foi encontrado com 120 milhões na Suíça. Aí você pega aquele caso lá do Gedel, imagina só, o Gedel, que é um operador, o cara foi encontrado lá com as malas de 52 milhões de reais. O caso do roubo ao anel está sendo investigado um possível desvio de 650 milhões de reais. Enfim, as malas para o silêncio do Cunha, elas eram, olha só, as malas para o silêncio do Cunha eram malas de 500 mil reais, me parece que era uma mala de 500 mil reais por semana. O pedido de colaboração que o Aécio fez para o Joesley Batista foi de 2 milhões de reais. Gente, vamos cair na real. Como que o Alckmin, que está na política há tanto tempo, está no meio, o Alckmin está ligado ao Paulo Preto, que tem uma conta de 120 milhões de reais. Essa turma está ligada ao Gedel, que foi encontrado aí com 52 milhões de reais no apartamento dele. Todos os escândalos de corrupção que esse pessoal está envolvido são centenas de milhares de reais. O roubo ao anel, possivelmente 650 milhões de reais. Queria agradecer aqui, chegou o superchat do Benvolio Silva. Muito obrigado, Benvolio. Eu queria lembrar vocês que estão participando pelo Face para virem participar com a gente por aqui no YouTube, onde as coisas acontecem. E eu já ia perdendo porque eu parei o negócio não tá rodando aqui. Acaba de chegar aqui um superchat no Brasil 247. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Eu queria agradecer. Ruth Nassib, muito obrigado, Ruth, pelo superchat. O superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Quando eu agradeço o superchat, eu gosto também de pedir a participação das pessoas. Se puderem vir participar com a gente aqui no YouTube, quem tiver pelo Facebook. E também Tiago Maris que manda um superchat aqui
pelo canal Leonardo Estopa. Vou ver se o meu sistema fizer o favor de funcionar. Tô tomando muito couro do sistema, mas se ele fizer o favor de funcionar, eu consigo colocar no ar. Tá aqui, muito obrigado, Tiago Maris, pelo superchat. Mas voltando aqui pro Amoedo, o que me assusta não é o Amoedo ter declarado 425 milhões de reais de patrimônio. Obviamente ele tem mais de 1 bilhão. Isso aí é o que não dá para esconder. O que me assusta é o Alckmin e esses outros candidatos declararem 2 milhões de reais. Todos os escândalos de corrupção são centenas de milhões de reais. Onde que esse dinheiro vai? Peraí, olha, o Gedel colocou a propina do Aécio como dinheiro de pinga, mas a propina do Aécio, olha, uma ligação do Aécio pro Joesley é maior que o patrimônio do Alckmin. Gente, vamos cá. Gente, pelo amor de Deus, é muita cara de pau. É muita cara de pau. Olha, o Paulo Preto, que é o operador do PSDB, encontraram uma conta do cara de 120 milhões de reais na Suíça. O Alckmin está envolvido no roubo ao anel, segundo as investigações, né? Segundo dizem, o governo dele. 650 milhões de reais. Toda vez que uma mala de dinheiro transita de um lado para o outro para manter o silêncio do Cunha, é 500 mil reais. Isso por semana. Quando encontraram o Gedel, foi 52 milhões de reais. Como é que o cara tem 1 milhão e 600 mil reais, gente? É muita cara de pau. É muita cara de pau. Isso é um desrespeito extremo. É um desrespeito com o bom senso do brasileiro. Mas enfim, eu achei interessante que o Amoedo ele declarou o patrimônio dele. Então até agora eu tô vendo aqui que dentro dessa galera toda o Amoedo, apesar de não gostar de pobre, obviamente se eleito fosse faria um governo exclusivo para ricos, mas a gente tem que respeitar que o menino foi honesto. No lugar de esconder o valor do próprio apartamento, no lugar de dar emprego para gente do açaí, no lugar de ficar escondendo dinheiro, ele declarou 425 milhões. Ele poderia ter declarado 4 milhões e 250 mil. O Alckmin não fez isso, mas ele declarou 425 milhões. E o mais interessante é imaginar que tem uma turma de bobo, que é o tal do galinha que acompanha pato que morre afogado, tem uma turma de bobo vestindo camisa do Partido Novo, bobo que não ganha nem um salário mínimo vestindo camisa do Partido Novo, achando que é representado por um cara que declarou, olha só, o Alckmin declarou 1,6 milhões. O Alckmin deve ter um patrimônio de 500 milhões de reais. Se o Amoedo declarou 425 milhões, o cara já é bilionário, obviamente, né? Que é a parte que a gente não consegue ver, patrimônio em nome de filho, patrimônio em nome de mulher, ações anônimas, enfim, várias coisas aí que mostram. Não, a Sara Vieira falou, Alckmin 1 milhão, achei, gente, de boa, é totalmente sem nexo imaginar que o cara tem a cara de pau de declarar um patrimônio de 1 milhão e 600 mil reais numa realidade em que cada mala de dinheiro que anda de um lado para o outro por semana é 500 mil, é totalmente sem noção, sabe? O Alckmin, o PSDB, eles desrespeitam o brasileiro. Isso porque se um político do PT declara um patrimônio abaixo do que ele realmente tem, a Rede Globo cai em cima. Se um cara do PSDB faz um tapa na cara desse, gente, com toda sinceridade, não acontece nada. Ninguém tá, digamos que, preocupado com o Alckmin ter declarado 1,6 milhões. O Gotardo tá falando aqui, tem 425 milhões, é igual criminoso. Não. Eu trouxe esse quadro aqui para parabenizar o Amoedo, porque ele não escondeu o patrimônio. A minha crítica aqui é o seguinte, como que a gente não é... Que o Gotardo, né, como menino que gosta de vir pro lado difícil da força, menino que gosta de fazer a confusão, que gosta de fazer o tumulto, veio Gotardo aqui e escreveu bobeira. Já veio Gotardo escrever bobeira. Aí escreve, no meio das bobeiras, escreve bobeira. A bobeira do Gotardo foi que não pode ter esses milhões. Claro que pode ter, Gotardo. O cara pode ter uma milhãozada danada. Não tem problema. O que eu tô criticando aqui é como pode, num país onde cada propina que roda de um lado para o outro, cada propina é 500 mil reais, cada mala de dinheiro é 500 mil reais, como que pode o Alckmin ter um patrimônio de 1 milhão e 600 mil reais? Olha, o pedido
pedido lá de um dinheirinho pra pinga, que o Aécio fez um pedido lá pro Joesley Batista, foi 2 milhões de reais. A mala de dinheiro lá no apartamento de Gedel, 50 e poucos milhões de reais. Encontraram lá na conta do Paulo Preto, que é ligado ao PSDB, 120 milhões de reais. Encontraram dinheiro ligado ao Serra, parece que 53 milhões de reais. Como que o Alckmin tem um patrimônio de 1,6 milhões de reais? Aí você tá achando que eu tô xingando o João Amoedo? Não. Eu tô parabenizando o João Amoedo por não ter feito como o Alckmin, por não ter escondido o patrimônio. Precisamos admitir que o João Amoedo é uma pessoa que não tem a mínima condição de representar a população pobre, porque o João Amoedo não deve nem imaginar o que é ser pobre. O João Amoedo deve acreditar mesmo que o liberalismo extremo vai trazer qualidade de vida para as pessoas e que se liberar os mercados todo mundo vai ficar feliz, né? Mas, com toda sinceridade, obviamente ele faria um governo que não me representaria. Eu não sou banqueiro, tô longe de ter 1 milhão de reais, imagina 425. Mas precisamos admitir que o cara não escreveu 1 milhão e 600 mil reais. Ele escreveu 425 milhões de reais. Então a gente tem que parabenizar ele por ter sido honesto. Agora, cá pra nós, todos os amigos do Alckmin estão envolvidos em casos de centenas de milhões de reais. E o Alckmin tem um patrimônio de 1,6 milhões de reais. Ah, vamos cair na real. É muita cara de pau. Muito obrigado, Arthur Araújo, pelo Superchat. O Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. E durante o momento que eu agradeço o Superchat, eu gosto de lembrar você que essa live está acontecendo no YouTube do Leonardo Estopa e no YouTube do Brasil 247. Eu tô lendo, eu coloco esses comentários no ar aqui, são os comentários do canal Leonardo Estopa no YouTube. Se você estiver assistindo no Face, puder vir para cá, ajudar a gente a crescer o alcance por aqui, eu agradeço muito. Se você puder convidar amigos também, eu agradeço. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. E eu tô pensando em levar a live das 10h30 para as 10 da noite, eu acho que vai ser mais proveitoso, menos pessoas dormindo. Então, a partir de amanhã eu devo fazer um teste, a partir de amanhã, às 10 da noite. Então, vamos anotar aí. Não sei se eu passo o nome Léo Estopas 22, né? Eu acho que eu vou converter o nome para Léo Estopas 22. Então, gente, né? Pelos anos roubando em São Paulo, Valdemir Direito fala, pelos anos roubando em São Paulo, deve ser 1 bilhão e 600 milhões. Errou por alguns zeros apenas. Eu tô achando que lá na Justiça Eleitoral deve ter alguma falha no computador da Justiça Eleitoral. Aí eles não devem ter condição de escrever um número tão grande. Então, em vez de escrever 1 bilhão e 600 milhões de reais, eles escreveram 1,6 milhão. Ou então o cara errou na hora que alguma coisa aconteceu. Mas é muito patético. Chega a ser, gente, um desrespeito. É tipo assim, é dançar na cara do brasileiro, é dançar na cara. Com toda sinceridade, é uma coisa completamente sem noção. No apartamento do Gedel tinha 52 milhões. Aí, lá na Suíça, o Paulo Preto tem 120 milhões. Encontraram uma conta ligada ao Serra com 53 milhões. O Cunha recebe 500 mil por semana para ficar calado. E o Alckmin tem um patrimônio de 1 milhão e 600 mil. Vamos cair na real, gente. Vamos cair na real. Sinceramente, isso é um desrespeito de altíssimo nível com o brasileiro. Eu queria agradecer aqui Eduardo Nunes Vargas. Muito obrigado, Eduardo, pelo Superchat. Muito obrigado pela ajuda ao crescimento dos canais. Obviamente, o Superchat que é uma ajuda muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu ver se eu já consigo aqui voltar aqui o caso, né? Deixa eu voltar o Amoedo aqui pro destaque. Eu não sei, eu tô todo perdido aqui, parei de transmitir esses dias todos e perdi realmente um pouco o ritmo, mas eu vou pegando o ritmo de novo aqui. Bom, mas já que a gente está falando sobre o João Amoedo declarar o patrimônio de 425 milhões, e ao contrário do que pensa o amigo Gotardo, eu não acho que ele é um criminoso por isso, muito pelo contrário, eu quero entender o porquê que o Amoedo declara os 425 milhões e o Alckmin tem só 1 milhão e 600 mil. Não que 1 milhão e 600 mil seja pouco dinheiro. Para mim é muito dinheiro, mas é muito estranho num cenário político onde o Gedel é encontrado com um monte de dinheiro. Paulo Preto, 120 milhões, essa galera toda com muitos milhões, o Alckmin declara. Assim, olha só, o Meirelles declarou que ia gastar de dinheiro próprio 70 milhões na campanha. O Alckmin,
que é o preferido dos empresários, tem um patrimônio de R$1.600.000. É muito desrespeito. Mas já que a gente está falando de milhões e muitos milhões, vamos falar do Bolsonaro um pouco. O Bolsonaro, ele quer, né, de todas as formas, mostrar para o empresariado que ele está disposto a ser o governante do empresariado. Isso porque o Bolsonaro quer, assim, apoio do empresariado a qualquer custo. E agora tá difícil, que na minha opinião, o Bolsonaro agora vai começar a perder votos pro Daciolo. Né? Não sei se é Daciolo, se for italiano é Daciolo. Isso porque, gente, o Daciolo, ele traz esse background militar. Eu tava vendo um discurso do Daciolo, o Daciolo é muito esperto. Ele traz esse discurso moralista, esse discurso de cabrabão que vai resolver todos os problemas do mundo e que, que ele não pertence à velha política, mas, em contrapartida, ele não traz os ismos do Bolsonaro. Eu vi um discurso do Daciolo no dia do sentimento LGBT, e ele chamando o Jean Willis de irmão, falando que a bancada evangélica não o representa. E eu vi o Daciolo. Olha, ele entra com muito sensacionalismo, mas ele fala muita teoria política, o que significa que o Daciolo ele pega eleitores do Bolsonaro, só que ele não é um completo radical como um Bolsonaro, e isso significa que vai ter divisão de votos sim. Eu acho que se o Daciolo tivesse tido a oportunidade de fazer uma super divulgação há mais tempo, ele teria pego os votos dedicados ao Bolsonaro. Mas, né, vamos ver aí. Agora o R e o Dai fala o Diat. Nem Daciolo, nem Daciolo, na verdade é sem miolo. Olha, eu costumo fazer aqui umas análises, eu costumo analisar a estratégia que tem por detrás. Estou fazendo, primeiro eu vou falar sobre essa questão que o colega falou aqui, mas eu quero só agradecer aqui, o superchat chegou do Jabson Mota. Muito obrigado, Jabson, pelo superchat, tá? O superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Agradecer mais uma vez o Arthur Araújo pelo superchat. A ajuda de vocês, sem dúvida. Ruth Nassib, muito obrigado, Ruth, pelo superchat. A ajuda de vocês é muito importante. Eu vou ser bem sincero e vai ser bem importante mesmo, porque eu me endividei todo para conseguir fazer uma mudança de última hora, montei estúdio correndo e realmente o superchat de vocês realmente ajuda a gente a sair do sufoco. Mas olha, R. Udiat, ele fala nem Daciolo, nem Daciolo. Na verdade, é sem miolo. Eu vou te contar uma história. E essa história parece que é um pouco fantástica, mas ela é uma história muito importante sobre o aspecto do respeito ao adversário. Quando o Hitler escreveu a propaganda de guerra nazista, o Hitler escreveu uma coisa que era muito importante para aquele momento, que foi o seguinte: a Alemanha perdeu a Primeira Guerra principalmente porque ela menosprezou demais o inimigo. Ela considerava a propaganda de guerra a propaganda de guerra da Alemanha na Primeira Guerra era ridicularizando os inimigos. Então, as pessoas chegavam de peito aberto para lutar contra aquele inimigo e, na verdade, o inimigo não era um retardado, ele era um monstruoso, bem armado e tal. No momento que a gente pega esse raciocínio de tentar ridicularizar o Daciolo, a gente tira umas determinadas coisas, tira umas pertinências lógicas da frente. Olha, eu vou fazer uma comparação, mas para fazer a comparação eu vou te mostrar como pensa o seguidor do MBL. O seguidor do MBL, ele é um cara tão alienado, o MBL criou uma forma de agredir a Dilma, né? Dilmanta. E o seguidor do MBL, ele colocou na cabeça dele que a Dilma não é uma pessoa inteligente. Aí o MBL criou aquelas histórias lá de estocar o vento, digamos que o MBL desconstruiu todo o discurso da Dilma para conduzir o seguidor do MBL a pensar que a Dilma não é uma pessoa inteligente. Agora eu vou te perguntar uma coisa com toda sinceridade. Olha, um cargo de ministro da Casa Civil, um cargo de presidente da República, é um treco que tem um monte de gente. Nós temos aqui um cara com um patrimônio de 425 milhões de reais, fazendo de tudo para chegar num cargo público. Aí eu te pergunto com toda sinceridade, será que é pertinente imaginar que a Dilma não é inteligente? Não é pertinente. Claro que não. Da mesma forma, eu vou falar do Daciolo, né? Eu falei com você só para você entender como que às vezes
as pessoas são conduzidas a pensar que as outras não são inteligentes, e não é bem assim. Eu queria agradecer a Assis Giovanni, que manda um superchat pelo Brasil 247, ele fala: beleza, Léo, o que você acha de lançar uma campanha para todo mundo mudar o Wi-Fi de suas casas para Lula livre ou Lula presidente? Acho que pode viralizar essa campanha. Já que você tocou nesse assunto, eu vou contar o que aconteceu. Eu mudei para Belo Horizonte, Assis. Aí eu cheguei aqui, foi até engraçado, que na hora que eu fui colocar o meu Wi-Fi, assim, instalar a internet e tal, fui mudar o Wi-Fi para Lula livre, já tinham 3. Então, realmente é uma campanha super interessante e já está acontecendo. Muito obrigado, Assis, pelo superchat. A ideia é interessante, pessoal, mudar o Wi-Fi para Lula livre vai colocar muita gente desesperada. E eu fiquei muito feliz que na hora que eu cheguei aqui em Belo Horizonte, já tinha o Wi-Fi Lula livre, já tinha 3. Aí eu fui e coloquei o meu também. Mas assim, agora já tem 4 Wi-Fi Lula livre na rua e está crescendo. Eu acho que a ideia é muito fantástica. Eu vou agradecer aqui também, mais uma vez, Ruth Nassib pelo superchat. Marcos Abreu, muito obrigado de coração, Marcos, pelo superchat. Superchat que é muito importante pro crescimento dos canais. E eu tô comentando nesse momento que aconteceu no primeiro momento, imediatamente após os pronunciamentos do Daciolo. A primeira coisa que surgiu é que ele é um grande bobo. Ele não é um grande bobo, gente. Olha, o cara não consegue chegar a ter uma projeção pública desse jeito sendo um grande bobo. Por exemplo, o Bolsonaro. O Bolsonaro não é aquilo que ele demonstra para a criançada dele. O Bolsonaro, ele conseguiu entrar na política fazendo aquele personagem radical. A partir daquele personagem radical, o cara foi tão inteligente que ele conseguiu colocar toda a família na política. Por quê? Ele encontrou um caminho, ou seja, ele encontrou uma lacuna de necessidade social. O povo quer aquele discurso moralista, tem um povo que quer aquele discurso de que vai solucionar todos os problemas na pancada, e tem um povo que gosta daquilo. Da mesma forma que o Bolsonaro não é necessariamente aquilo, e que ele é um personagem que ele criou para conseguir votos, não imaginem que o Daciolo é um completo idiota. Olha, nenhum partido teria coragem de lançar um completo idiota presidente. Por que eu falo que ele não é um completo idiota e por que eu falo que é importante a gente ter consciência disso? Porque existe a possibilidade das pessoas simplesmente acharem que o Daciolo é um completo idiota e menosprezarem a capacidade dele. Esse cara é muito mais inteligente que o Bolsonaro. Muito mais. Olha, eu nem sei, com toda sinceridade, se ele merece tanto ataque igual ele está tomando. Nem sei. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não menosprezem o cara achando que ele é um completo imbecil. Porque ele conseguiu chegar, chamar atenção e virar notícia. E não é qualquer um que consegue isso. Você vê que aquele cara lá, aquele bobo daquele Fidelis, ele fez de tudo para falar idiotice para ficar famoso, mas ele foi tão escroto que ele não conseguiu. O Daciolo conseguiu ser, ao mesmo tempo, um cara que tinha conhecimento de economia, um cara que tinha o perfil para tomar o eleitorado do Bolsonaro e um cara que fez sensacionalismo. Ou seja, ele conseguiu tocar no coração de várias pessoas ao mesmo tempo. E aí você pega os discursos anteriores dele, ele não tem o machista do Bolsonaro, ele não tem o fascista do Bolsonaro, ele não tem o racista do Bolsonaro, ou seja, o Daciolo pode ser entendido pelo pessoal que vota no Bolsonaro como sendo Bolsonaro sem os defeitos do Bolsonaro. Então eu falo, não menosprezem esse cara. Menosprezar o Daciolo pode ser, sem dúvidas, uma coisa errada nesse momento, que a gente não precisa necessariamente atacar o Daciolo. Não estou falando isso. Atacar o cara por quê? Sinceramente. Atacar ele por quê? Porque o que ele falou no discurso foi que aquelas pessoas representam uma velha política. O que ele falou foi isso. Ele falou o ponto de vista do viés liberal econômico dele. E ele falou o sensacionalismo dele que acaba ganhando votos. Vamos lembrar, tem gente no Brasil que acredita em Silas Malafaia. Ou seja, não é todo mundo no Brasil que são pessoas sensatas. Tem gente que escuta o Marco Feliciano falar e acha que o Marco Feliciano acredita em Deus. Ou seja, tem muita gente no Brasil que é extremamente alienável. Ele está indo em cima dessa turma, entendeu? Ele não é um completo imbecil. E eu volto a lembrar que fora do Brasil tem pessoas que colocam bomba no corpo e explodem todo mundo achando que vão resolver o problema
e vão ter 50 virgens no paraíso. Edson Lira, muito obrigado. E obrigado por estar aqui de volta, Edson Lira, sempre acompanhando o Léo Stoppa às 22h30. A partir de amanhã eu vou tentar começar às 22h, então puder avisar o pessoal, gente, a partir da manhã vou tentar chegar às 22h. Então, eu parei um bocadinho para falar do... Eu parei um pouquinho para falar do Daciolo, porque eu percebi que a forma como a comunicação de esquerda está ridicularizando o cara, a comunicação de esquerda não está percebendo que, na verdade, o Daciolo é uma dupla oportunidade. O Daciolo é uma dupla oportunidade. Por quê? O Daciolo é bom, gente. Vocês não estão entendendo. O Daciolo é bom. Nenhum eleitor do Lula vai votar no Daciolo. Pronto. Isso é lógico. Nenhum eleitor do Lula vai votar no Daciolo. Mas o eleitor do Bolsonaro vai. Então o Daciolo é nosso amigo. Vocês não estão entendendo. O que eu estou querendo falar com vocês é o seguinte. O Daciolo, ele não é problema pra gente. O Daciolo é problema pro Bolsonaro. Por exemplo, você tem um boteco. Aí você monta um boteco lá. Beleza. Aí o boteco seu só vende cachaça. Se o outro cara do lado começar a vender refrigerante, ele não é problema pro seu boteco. Porque ele não vende cachaça, ele não vende o produto que você vende. Só é problema pra você no momento que ele começar a vender o mesmo produto. Então assim, João tem um bar. João só vende pinga. Manuel abriu um bar, só vende refrigerante. Sebastião abrir um bar e começar a vender pinga é problema, porque é concorrente. Mas enquanto você está vendendo outro produto, o Daciolo, o que o Daciolo vende? O Daciolo vende liberalismo, não é a ideologia de esquerda, sensacionalismo, é um pouquinho, todo mundo gosta de sensacionalismo, se não gostasse, Big Brother não tinha, mas enfim, o Daciolo vende um sensacionalismo que não é o sensacionalismo que a esquerda quer, o que significa que o Daciolo não tira votos do Lula, mas tira do Bolsonaro, mas tira do Alckmin. O que eu tô querendo dizer para vocês é que essa dispersão de votos, ela é super interessante. Então, Daciolo é amiguinho. O colega escreveu Daciolo amiguinho. Divido os votos do mico, exatamente. Então, o Daciolo não é de tudo ruim. Na hora que eu vi o discurso do Daciolo, na hora que eu vi que ele é um Bolsonaro sem os... Não é um Bolsonaro... Assim, ele não tem a parte imbecil do Bolsonaro, ele tem a parte que as pessoas admiram, o sonho de que vai resolver tudo com firmeza, e não é bem assim. Se fosse fácil resolver tudo com firmeza, nenhum moleque começava a usar droga, porque quase todo pai tá lá firme, o caboclo começa a usar droga. Então ele tem a parte firme do Bolsonaro, que vai acabar tirando votos do Bolsonaro. Ele não tem os ismos, né? O racismo, o fascismo e o anti-gay do Bolsonaro, ele não tem isso. Então, ele tem um potencial muito grande de tirar os votos do Bolsonaro, mas ninguém que vota no Lula vai votar no Daciolo. Isso é óbvio, né? Não faz sentido. É a mesma coisa que pensar que alguém que vota no Lula vai votar no Alckmin. Totalmente incoerente. Então, e outra coisa, vamos admitir que o cara deu uma puta ideia, que a Ursal, essa Ursal tá crescendo, e pode ser que olha, gente, parece uma grande brincadeira. Parece uma grande brincadeira. Mas essa ideia de uma união da América Latina, num sentido comum, obviamente é uma ideia que nasceria de uma iniciativa das pessoas, uma iniciativa dos governos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: obviamente, uma política desse tipo, por exemplo, uma união dos países da América Latina, a tendência natural é que isso aconteça a partir dos governos. Mas esse cara lança uma semente dessa, todos os países da América Latina começam a falar a respeito disso, as pessoas têm condição de pressionar os governos para que isso aconteça. Vocês já pararam para imaginar? Porque, brincando, o cara jogou uma grande ideia no ar. Então, o Daciolo, por mais louco que seja, mais louco que o Batman, mas o Daciolo é nosso amigo. Tira voto do mito, divide voto do mito, deu a ideia da Ursal. Então, não vamos perder tempo batendo no Daciolo. Por que nós vamos perder tempo? Precisamos dedicar no sentido de convencer as pessoas sobre o fato do Lula poder continuar preso, e qualquer pirracinha no sentido eu não voto no Haddad é colocar o Alckmin no poder. Isso é importante. Se ficarmos nessa brincadeira aí de que não, o Haddad eu não quero, o Haddad eu não aceito, pode significar, infelizmente, o Alckmin no poder. O perigo dessa eleição é só o Alckmin. Bolsonaro já não é perigo mais, ao meu ver. O Daciolo simplesmente vai dividir os votos do Bolsonaro e vai fazer o Bolsonaro ficar triste. Segundo turno,
PT e PSDB mais uma vez. E no segundo turno, toda a imprensa brasileira vai tentar meter o pau sem dó nem piedade no PT. E aí que eu falo, olha, a vulnerabilidade do Alckmin está exatamente no fato do Alckmin não ser o Lula. Então a gente precisa trabalhar na cabeça das pessoas que, se nós confiamos no Lula, a gente precisa confiar em quem o Lula indicou. Se o Lula indicou o Haddad, né? Falei Alckmin, estou muito cansado. Se o Lula indicou o Haddad, vamos confiar no Haddad. Isso que eu acho que é um ponto muito importante. Mas eu queria chamar vocês a atenção, já que eu estou percebendo que tem uns colegas ali. Eu queria agradecer muito o Clicério de Almeida. O Clicério está falando aqui sobre a nossa campanha. Para vocês ajudarem, vamos ajudar para a gente conseguir chegar nos 100 mil inscritos. Quando chegar nos 100 mil inscritos, nós estamos fazendo uma campanha aqui que nós vamos distribuir algumas camisas. O Clicério está chamando a atenção aqui dessa campanha. E eu queria convidar, se você está no Face, se inscreva aqui no YouTube, ajudem. Se você está participando aí pelo Brasil 247, se puder se inscrever também no canal Leonardo Estopa aqui no YouTube, eu agradeço muito. A gente precisa crescer os canais. Mas já que a gente está falando nessa questão de dinheiro para lá, dinheiro para cá, dinheiro para lá, dinheiro para cá, tem uma notícia interessante aqui, que é até engraçada, que é a assessora fantasma do Bolsonaro continua vendendo açaí em horário de expediente. Que o Boulos falou sobre essa questão dessa mulher aí que trabalha para o Bolsonaro. Eu já falei como é que funciona o esquema de funcionário fantasma, gente. Funcionário fantasma é assim. No Brasil tem o tal do teto constitucional. Para vocês entenderem. O que significa o teto constitucional? Significa que o máximo que um deputado federal pode ganhar é o salário do ministro do Supremo. Inclusive agora vai aumentar, parece. Então, o Bolsonaro, apesar dele lidar com muito dinheiro no gabinete dele, ele não pode pegar esse dinheiro e levar para casa, ele pode contratar pessoas. Esse caso do açaí precisa ser investigado, obviamente, mas como que funciona o desvio de verba de gabinete? É mais ou menos assim, o cara põe o nome de uma pessoa que não trabalha, ele pega o nome de uma pessoa que ele conhece e fala, eu vou te colocar como funcionária minha, você vai ganhar R$2.000, mas você me retorna 1.000. Aí ele consegue colocar um monte de funcionários, né? O deputado consegue colocar um monte de funcionários no gabinete, e esses funcionários nunca vão trabalhar e dividem com ele. Empresta o nome, né? Fica como um laranja, empresta o nome e devolve parte do dinheiro. Através desse tipo de coisa, o cara consegue comprar um apartamento que está declarado como 400 mil, mas na verdade custa 1 milhão. Aí o cara vai só multiplicando o patrimônio, por isso que tem um patrimônio incompatível com a renda. Essa menina do açaí é um caso, mas eu queria chamar a atenção para vocês uma coisa também que deputados fazem muito, que é o tal do troca-troca de irmãos. Vocês lembram que o irmão do Bolsonaro, ele foi pego, né, fazendo como funcionário fantasma, me parece que da Assembleia Legislativa de São Paulo, do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa é a Câmara de Deputados Estadual. O que esses caras fazem? Bolsonaro não poderia contratar o irmão dele para ser funcionário fantasma direto. Então o que ele faz? Obviamente é um caso que precisa ser investigado, então isso é um exemplo, tá, gente? Ele não pode contratar diretamente o irmão, então ele faz um esquema de troca-troca de irmão. Ele vai e contrata, por exemplo, o irmão de outro deputado. E o outro deputado contrata o irmão dele. Dessa forma, eles conseguem pegar a verba de gabinete. E não pensem vocês que é só o Bolsonaro. Não, gente, essa falcatrua que está na política brasileira, todo mundo faz. É feio. E a única forma de acabar com isso é comunicando com a população, para a população entender que isso acontece e começar a denunciar. Porque se a população começasse a fiscalizar, olha, vou lá hoje no gabinete do deputado fulano de tal e vou denunciar. Rapidinho isso acaba, mas como a população não fiscaliza, aí só na hora que o cara fica famoso, igual o Bolsonaro, que o pessoal começa a procurar, vai descobrir gente lá que recebe, mas trabalha em loja de açaí, aí começam a descobrir essas coisas bizarras. Mas é muito importante a gente falar também sobre coisa séria, que é a perseguição jurídica ao ex-presidente Lula. E sempre que eu falo sobre a perseguição jurídica ao ex-presidente Lula, eu gosto de deixar claro que essa perseguição jurídica é culpa nossa, porque através do Levante Popular a gente conseguiria resolver esse problema. Olha, às vésperas do registro de Lula, Carmen Lúcia defende lei da ficha limpa. Quando eu imagino que, olha, gente, eu sou estudante de direito. Quando a gente estuda constitucional, a gente aprende uma coisa que chama princípio republicano.
Princípio republicano significa assim: todo poder emana do povo. Se todo poder emana do povo, significa que o país é do povo. Aí me chega uma ministra do Supremo e fala que a lei da ficha limpa faz sentido perante a Constituição. Ela está defendendo uma lei que tira do povo o direito de votar num determinado candidato a presidente. É uma coisa que ela jamais faria se o candidato em questão fosse o Alckmin. Se o candidato em questão fosse o Alckmin ou o Aécio, ela ia dar o grito. Jamais e sob hipótese alguma, uma lei pode ser maior que a Constituição. Mas como o candidato em questão é o Lula, eles fazem de conta que a lei da ficha limpa não é inconstitucional. Mas, obviamente, se uma lei tira do povo o direito de votar num determinado candidato a presidente, essa lei está ferindo um direito constitucional do povo. Não é o direito do Lula que está sendo ferido, é o direito do povo. Por que ela não fala isso? Porque o candidato é o Lula. Se o candidato fosse o Alckmin, se o candidato fosse o Aécio, a lei da ficha limpa caía rapidinho. Porque a lei da ficha limpa, obviamente, ela pode funcionar para um prefeito, para um deputado estadual, deputado federal, mas jamais para um presidente, né, gente? Porque o presidente é a decisão direta da maioria da população. Se para eleger o presidente precisa da maioria da população, você não pode criar uma lei que impeça determinada pessoa de ser candidata a presidente, porque ele vai ser apreciado pela população. É a população dona do país que está decidindo se aquele cara vai ou não ser presidente. Agora, quando é um prefeito, cidade de 100 mil habitantes, o prefeito lá, a lei da ficha limpa é completamente diferente. O Brasil inteiro não quer que aquele cara, por estar condenado, seja prefeito. O Brasil inteiro não quer que aquele cara, por estar condenado, seja deputado. Agora, como que você pode falar que o Brasil não quer um cara condenado como presidente, sendo que a votação para presidente é uma votação direta? É completamente incompatível. Ó, vou falar mais uma vez, a lei da ficha limpa é mais ou menos assim: o povo não quer que o cara condenado seja candidato. Pronto, né? Essa é a lei da ficha limpa. Mas, se o presidente da República é escolhido por toda a maioria do povo, não justifica o povo mesmo se tirar o direito de escolher. Decide na urna, né, gente? Mas a Carmen Lúcia está elogiando a lei da ficha limpa, a gente já sabe muito bem por que ela está elogiando. Tem todo um cerco sendo armado para evitar que o Lula possa ser candidato. E isso é culpa nossa, porque o Levante Popular é responsabilidade nossa. Eu acho com toda sinceridade que até ela gostaria que o Levante Popular acontecesse para ela não ter esse peso nas costas dela. Eu queria agradecer aqui o superchat do Cássio da Hora. Cássio da Hora mandou um superchat que eu estou lutando aqui para colocar no ar, tá, Cássio? E o Cássio fala: não acredito que o Bolsonaro esteja fazendo um personagem. Ele é uma pessoa ruim, assim como a maioria de seus seguidores. Aquele super moralista... Por que o Bolsonaro faz um personagem? Veja bem, o Bolsonaro é contra o estupro. Mas na hora que um monte de pastores que apoiam ele politicamente foram denunciados por estupro, ele não se manifestou. Ele é contra o estupro do Champinha, porque ali ele faz política, ali ele faz festa, fala que é contra o estupro e as pessoas acreditam que ele é realmente o lutador contra o estupro. Ele é contra aquele estupro em específico, de um cara que não tem poder político nenhum para prejudicar ele. O Bolsonaro é contra qualquer tipo de crime. O tráfico de drogas, então, ele vai ser uma luta contra o tráfico de drogas. Agora, põe o vídeo para mim que ele falou do Aécio. Nem pia. Põe o vídeo que ele falou do helicóptero do Perrella. Nem pia. Ou seja, o Bolsonaro é um presidente. A convicção dele não é aquilo que ele fala. Ele não é contra estuprador, senão ele não tirava foto com estupradores. Ele não é contra o crime, porque senão ele não estava envolvido com criminosos. Ele não é nem um pouco aquela pessoa que não gosta de corrupção, senão ele não teria ficado no partido mais corrupto do Brasil por muito tempo, tirando foto do lado do Maluf. Então vamos cair na real. É um grande personagem, né? Mas, enfim, tem gente que gosta de acreditar que ele é menino bom, que acreditem que ele é menino bom. Eu, particularmente, não acredito nessa possibilidade. Então, trazendo de volta para vocês aqui a questão da perseguição ao ex-presidente Lula, né? O impedimento do ex-presidente Lula poder ser candidato. Isso está acontecendo hoje de uma forma pesada, a coisa já está ficando feia. Os ministros, eles estão entrando em desespero, porque o judiciário, ele já está um judiciário assim, desmoralizado, né, gente? O judiciário brasileiro, quando o assunto é Lula, o povo já olha e fala,
Ninguém mais acredita em decisão do judiciário quando o assunto é Lula. Todo mundo sabe que o judiciário está criando um monte de palhaçadazinha para colocar o Lula fora das eleições. Todo mundo já sabe que a prisão do Lula é para ele não ser candidato. Agora, tem mais essa aqui, ó. Não é só a Carmen Lúcia. Ministro diz que TSE pode barrar Lula mesmo sem provocação. Olha só. Veja bem, gente. Qualquer um que estuda o direito aprende uma coisa. O poder judiciário é inerte. O poder judiciário é inerte. O que significa que um juiz, se um juiz vê um crime acontecendo, obviamente qualquer cidadão que vê um crime acontecendo pode prender a pessoa em flagrante. Mas vamos pensar diferente. Vamos pensar que um juiz tem certeza que um crime aconteceu, já passou do flagrante, então ele não vai prender em flagrante. Para evitar de gente chegar aqui e falar, não, mas qualquer cidadão pode prender em flagrante. Não. Vamos imaginar o seguinte, o crime aconteceu, o juiz sabe que o crime aconteceu. Aí o que o juiz tem que fazer? Ele tem que intimar o Ministério Público, porque ele não pode agir sem ser provocado. Por quê? Porque existe uma coisa que chama inércia da jurisdição. Inércia que significa que o juízo, o magistrado, o juiz, o ministro, o desembargador, eles são inertes, eles ficam esperando uma provocação. Se essa provocação não acontece, ele fica parado para o resto da vida. Então, acontece um crime, se por exemplo, mataram fulano, aí vai lá o Ministério Público Estadual e provoca o Poder Judiciário, aí ele começa a mexer. Ou então, por exemplo, Leonardo Stoppa falou do Bolsonaro. Bolsonaro vai, arruma um advogado, vai lá, o advogado processa o Leonardo Stoppa. Isso acontece. Ou seja, não é o juiz que faz isso, é sempre a parte prejudicada ou o Ministério Público, quando o Ministério Público é dono da causa. Vai lá e fala com o juiz, juiz, eu quero prender esse cara. Aí que começam as coisas. Não é assim, de nada, o juiz olha e fala, eu não gosto do Lula, eu vou impedir o Lula. Mas no Brasil, mesmo depois de tantos anos de inércia da jurisdição, depois de tantos anos que um juiz só pode agir se provocado, me vem essa aí, o Adhemar Gonzaga do TSE afirmou em decisão desta segunda-feira que a corte pode analisar a inelegibilidade do ex-presidente Lula mesmo sem que haja provocação à justiça eleitoral. É a primeira vez que o ministro aventa essa hipótese num despacho. Legalmente, tem direito de pedir ao tribunal a impugnação da corte e o Ministério Público Eleitoral, os partidos e coligações partidárias. O que quis dizer aqui? Que não é um juiz que pede uma coisa dessa. Gente, se um juiz vai analisar... Olha só, vamos pensar o seguinte. Por que existe a inércia da jurisdição? Porque o juiz não pode ter lado. Vocês lembram da musiquinha? O Brasil apoia Sérgio Moro, justo, honesto, juiz imparcial. Por que eles repetem juiz imparcial? Porque um juiz tinha que ser imparcial. O Sérgio Moro é tão parcial que tiveram até que repetir isso na música, né? Mais ou menos assim. O povo gosta de chuva, chuva que chove, água molhada. Não, a musiquinha do Sérgio Moro, de juiz imparcial, tem que deixar bem claro para a população que ele é imparcial, né? Obviamente, porque não é. O que é a inércia da jurisdição? A inércia da jurisdição é porque um juiz, ele vai decidir conforme a lei, ele não tem lado. Mas se o cara já começa falando que o judiciário pode avaliar a inelegibilidade do Lula mesmo sem provocação, o cara já avisou que vai condenar o Lula a inelegível. Isso é óbvio. Se um juiz tomou a iniciativa de começar um processo, ele já tem a decisão na cabeça dele. Isso é óbvio, né, gente? Isso chama tribunal inquisitório. Isso acontecia na época da Igreja Católica, botava fogo nas pessoas, essas coisas assim. Isso acontece há muito tempo que a gente tem um tribunal inerte e quem corre atrás é o Ministério Público. Agora, nessa situação aí, o nosso colega Adhemar Gonzaga falou que não, que eles podem sim, né, iniciar o processo contra o Lula, ou seja, o Poder Judiciário, que é o que vai julgar, já vai iniciar de ofício a análise. Ou seja, ele já mandou avisar que vai declarar o Lula inelegível, né? Mas enfim, coisa feia que está acontecendo. Mas não pensem que o Judiciário está só nesse mar de bosta da condenação do Lula, não. Hoje o pau tá quebrando porque vocês lembram que todo bolsominion tinha certeza absoluta, né? O bolsominion tinha certeza e da certeza grande que não teve erro nenhum naquele domingo. Aí hoje o bicho tá pegando. Porque o que acontece, né?
A gente vive num país onde a corda arrebenta para o lado mais fraco. E o que aconteceu naquele domingo? Gente, indiferente do juiz, do desembargador, ter sido do PT, não interessa. Existe uma coisa que chama jurisdição, que é o poder de dizer o direito. Quem tinha o poder de dizer o direito naquele momento era o Favretto. Não interessa o que o Moro pensa, não interessa o que o Thompson pensa, não interessa o que o Supremo Tribunal Federal pensa, não interessa o que o Trump pensa e nem o que o Gebran pensa. O que interessa é o seguinte, ele era o plantonista, ele tinha a jurisdição, ele tinha o poder de dizer o direito. Aí o que aconteceu? Ele deu a ordem de soltura ao Lula. O que tinha que acontecer? Obviamente, o delegado de Polícia Federal, né, o diretor da Polícia Federal, tinha que ter deixado o Lula sair. Natural. Nunca que a Polícia Federal poderia desobedecer à ordem da Justiça, nesse sentido. Aí o WhatsApp do diretor da polícia começa a tocar toda hora com um coraçãozinho, convite para jantar, e aí vem o Thompson e fala, olha, não deixe o Lula sair, eu vou dar uma decisão para o Lula não sair. O Gebran liga e fala, mantém o Lula preso. O Moro liga e fala, olha, mantém o Lula preso. Aí o que acontece? Agora tá todo mundo fugindo. Quem que vai tomar o ferro da questão? O diretor da Polícia Federal, porque é ele que fez coisa errada. Olha, chegou uma decisão judicial, chegou o papel da decisão judicial para o Lula ser liberto. Aí o que ele falou? Falou, olha, eu tenho mais 1 hora para decidir a respeito da liberdade do Lula, porque o papel só chegou agora. Olha bem, o papel oficial chegou e ele começou a contar na hora que o papel chegou, mas, em compensação, papel nenhum chegou, nem do Gebran, nem do Thompson, nem do Moro. Por telefone, essa galera ligou para ele e falou, deixa o Lula preso. E você sabe o que os desembargadores e juízes estão fazendo agora? Tá todo mundo pulando fora para deixar a bomba estourar nas mãos do diretor da polícia, porque foi ele que cometeu o crime. Foi ele que cometeu o crime. A sociedade quer uma resposta. A sociedade quer uma resposta. E porque a sociedade quer uma resposta, a sociedade vai querer ver um crucificado. Quem que vai levar o ferro? Vamos cair na real, gente. Vai estourar na mão do diretor da Polícia Federal. Agora ninguém mais quer ser errado nessa brincadeira. Todo mundo é menino bom. Paulo Pimenta falou, inclusive, olha, Thompson, Gebran e Dodge formaram uma quadrilha contra o Lula. Gente, aquele domingo foi muito, mas muito feio. Foi uma das maiores bizarrices do judiciário brasileiro. Eu vi uma mensagem feia aqui do Mr. Alcântara e eu não vou fazer isso que você sugeriu, isso porque eu sou casado, até Mr. Alcântara. Vou fazer isso não. E tem também, gente, uma coisa que a gente precisa raciocinar, né? O Lula não é preso político do Brasil. O Lula é um preso político dos Estados Unidos porque o fim da indústria nacional interessa aos Estados Unidos, né? Então, tá tudo muito feio, as coisas não estão bonitas. Eu vou ver se eu coloco aqui no ar um pouco de comentários. Deixa eu ver onde está meu mouse. Vou colocar no ar um pouco de comentários. Vou ver se a gente começa a bater um papo aqui. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Queria convidar quem ainda está participando aí pelo Facebook para vir participar com a gente aqui no YouTube. Isso porque a gente precisa realmente crescer os canais, crescer o alcance dos canais aqui no YouTube. E o Valdemir Direito, ele lembra do triplex, Lula, Haddad e Manuela. Né? Lula é preso político. Cícero Almeida, Leonardo Estopa, camisa do canal Ursal, contra-ataca Império do USA. Eu não sei se vocês... Eu já falei com vocês que eu sou ministro de Relações Exteriores da Ursal agora. Alguém me empresta R$10 para eu perguntar o que o Estopa tem a dizer do Ciro Gomes? Rodrigo Geraldo, olha... Eu falo do Ciro Gomes constantemente aqui, né? Eu sim consegui ler realmente na hora que o superchat chega, ele fica grudado lá em cima e fica mais fácil para ler. Olha, Rodrigo Geraldo, eu gosto do Ciro, tá? Gosto do Ciro, gosto da ideologia do Ciro, gosto do intelecto econômico do Ciro. Você nunca vai me ver falando mal do Ciro, a não ser no dia que eu entrei em desespero com a possibilidade do Ciro se filiar ao DEM.
Mas eu acho que, tecnicamente falando, hoje a gente tem uma realidade que a gente precisa colocar a esquerda no poder. E o que eu vejo é o seguinte, é muito difícil a gente levantar votos para o Ciro. Então, se você me pergunta, olha, o Ciro é capaz de ser governante do Brasil? Sim. O Ciro é bom técnico? Sim. O Ciro tem boas intenções? Sim. Mas eu tenho muito medo de uma campanha que, né, dispersar, da mesma forma que eu falei que é muito interessante, o Daciolo tomar votos do Bolsonaro, para o Bolsonaro sumir. Se o Ciro começa a tomar votos do PT, o que pode acontecer é o Alckmin vencer. Eu tenho medo disso. Né? Então eu acho que o Ciro é bom, eu gosto do Ciro. E sinceramente, toda vez que a esquerda começa a atacar o Ciro, eu falo, olha, vocês estão fazendo coisa errada. Vocês estão deixando o Alckmin crescer e estão atacando pessoa errada. Então, é muito importante, eu sempre falo, eu gosto muito do Ciro, inclusive no dia do debate, eu acho que o Ciro foi o pertinente. Tem até um comentário meu do debate, que eu fiz o Léo Estopa 10h30 sobre o debate, eu achei o Ciro muito pertinente. Rosa e Moreno, precisamos de leis contra o abuso de autoridade? Claro, a gente precisa de leis contra o abuso de autoridade, mas o detalhe é o seguinte, ainda que tivéssemos leis contra o abuso de autoridade, quem que ia julgar os juízes? Eles mesmos. Então, ou seja, quem que vai julgar o Ministério Público? Corregedoria do Ministério Público. Nunca vai dar em nada, entendeu? Por quê? Porque eles se protegem, gente. Então, por mais que a gente tenha leis, essas leis nunca vão servir para absolutamente nada, porque eles têm o poder. O desesperador é isso. Eles têm poder, eles estão fazendo mal e vão continuar fazendo mal. Ronan de la Torres de Azevedo. Estopa, o Haddad está fazendo muita merda, dando material para o Alckmin usar contra ele. Eu não sei, até hoje o que eu tenho visto é que o Haddad tem apresentado a campanha de governo do Lula e o que nós temos que fazer hoje é assumir mais rápido possível uma posição de esclarecimento, porque sempre entre nós existirão pessoas que são contra o Haddad achando que o Haddad é um plano B. O Haddad não é o plano B. O Haddad é a pessoa que foi indicada pelo Lula para representá-lo no caso de uma inabilitação. O próprio Haddad vai tentar registrar o Lula, vai tentar que o Lula seja candidato, mas numa eventual inabilitação, o Haddad é o representante do Lula. Existe a possibilidade de algumas pessoas caírem exatamente no que o Alckmin quer. A intenção do Alckmin é que o eleitorado do PT desista. Fala, olha, eu vou votar branco, vou votar nulo, eu vou ficar em casa. Porque se o Lula não for candidato, eu não vou nem votar. Não se iludam. Quem fizer isso vai estar ajudando o Alckmin. A mesma coisa que aconteceu em São Paulo. As pessoas não foram para as ruas votar porque elas estavam revoltadas. O que elas conseguiram fazer, com toda a sinceridade do mundo, é colocar o Dória como prefeito de São Paulo. Então não caiam nessa. A Tainara Rocha fala, oi Leonardo, manda um alô aqui para o estado de Goiás. Se não tiver Lula, voto Ciro 12. Tainara Rocha, alô para o estado de Goiás. E ela manda o posicionamento dela. Se não tiver Lula, voto Ciro 12. Alcir Júnior, Ciro está a favor da Lava Jato, Ciro traidor. Eu acho que essa coisa do Ciro aí, ter falado bem da Lava Jato, né, ter falado bem do instrumento que destruiu a economia nacional não foi legal mesmo não, mas tem contexto também. No o Lula está preso, o PT foi varrido de 70% das prefeituras em 2016. Não seria o oposto, o PT queimado, tirar votos do Ciro? Olha, Rodrigo Geraldo, eu particularmente eu ainda fico em cima eu acho assim, falando estrategicamente, né, eu volto a dizer, do meu coração, eu tenho certeza que tanto o Ciro quanto o Lula fariam um governo nacionalista. Lógico, eles têm diferenças ideológicas, mas tudo ia convergir para um Brasil voltando a crescer, e não um Brasil entregue. Então, não estou aqui para falar mal do Ciro. O que eu vejo é o seguinte, a estratégia política se faz com pesquisas. As pessoas pensam, a pesquisa é fraudada. Não, gente, pesquisa não é fraudada. Se a pesquisa for fraudada, os partidos não têm uma direção do que fazer. Então, eles estão sempre fazendo pesquisas e decidindo, olha, eu preciso aumentar a participação da minha campanha em tal estado, porque lá eu estou fraco e tal. Então, pesquisa é para isso. E o que eu vejo nas pesquisas é que o PT tem aí uma liderança, uma vitória no primeiro turno. Então, eu acho que, estrategicamente falando, o PT está maior que o PDT. Então, por isso que eu acho que não seria isso. Agora, o que eu vejo, e que eu realmente preciso concordar com você, o que eu vejo de 2016 é o momento que a gente teve a maior dopagem eleitoral da história da política brasileira. Nós tivemos, desde 2013 até a campanha de 2016,
a Globo e os demais canais de televisão só metendo pau no PT. Por exemplo, São Paulo. O Dória não ganhou a prefeitura de São Paulo. O Dória perdeu dos brancos e nulos e abstinência, pra você ter uma ideia. O que aconteceu? Não é o eleitorado do PT que votou no Dória, o eleitorado do PT ficou em casa. Se essas pessoas, se a abstinência, brancos e nulos, tivessem ido para o lado do Haddad, o Haddad tinha ficado aí com 80%. Então, ou seja, o Dória não venceu em São Paulo. O Dória perdeu dos brancos e nulos. Só que brancos e nulos não governam. Eu tenho para mim que agora, que ficou bem provado, que tudo que a Globo está fazendo é perseguição judicial, perseguição de mídia, o judiciário com essa perseguição judicial, todo momento que uma pessoa do PT, antigamente, toda vez que a pessoa do PT era denunciada, o povo do PT tinha aquela revolta, o político me traiu. Hoje, quando uma pessoa do PT é denunciada, o eleitor do PT pensa diferente, ele pensa, já vem mais uma para poder prejudicar o PT, o cara não acredita mais. Então, no caso do Lula, por exemplo, podem falar qualquer coisa contra o Lula, o eleitorado do PT já não acredita, sabe que eles estão usando estratégia para tentar queimar o filme. Então, eu acho que hoje, depois de tanta perseguição, o que acontece é que os partidos estão mais blindados. Então, a gente nunca pode pegar a realidade de 2016, quando realmente eles tinham destruído a reputação do PT, para a realidade de hoje, que mesmo depois de toda essa brincadeira toda, eles não conseguiram achar provas que convençam o eleitorado do PT que o Lula é culpado. A Glaze foi inocentada. Então, todas essas coisas que foram acontecendo mudaram muito a realidade de 2016. E as pesquisas mostram que o Lula está, digamos, com mais votos que todos os outros juntos. Então eu acho que estrategicamente falando, é mais estratégico, assim, não desmerecendo a política que o Ciro faria, eu acho que estrategicamente falando, o PT continua sendo uma opção de vitória, né? Então você está numa posição do campo, você tem duas opções. Ou você chuta para um cara fazer gol, ou então você está de frente para o gol e o goleiro saiu, você tem condição de chutar para o gol. Para que você vai chutar para o cara fazer gol? O que eu penso é isso. Estrategicamente falando, apesar de que eu admito que tanto o Lula, quanto o Ciro, quanto o Haddad fariam o gol que a gente precisa. Neuza Brasil, conheço muita gente que era e nunca mais vota no PT. Olha, no cemitério tá cheio, pode ter certeza absoluta. Conheço muita, assim, tem muita gente que votava no Aécio, também não vota mais, que morreu. Tem muita gente que votava no Aécio, agora vota no Bolsonaro, né? Porque é a mesma personalidade, Aécio e Bolsonaro é a mesma coisa. Tem muita gente que votava no PT e não vota mais, assim como tem muita gente que não votava no PT e agora vota. Isso é natural. O detalhe que a gente precisa levar em conta agora é muito simples. O Lula ganha em primeiro turno. Então, se pessoas mudaram de ideia, política é isso. Não se procura 100%. O negócio é 50% mais um, simples assim. E Matheus Pimentel, o filme da sua vovó, tá xingando alguma pessoa ali. Suzete, você acha que vão impedir a candidatura de Lula no dia 15? Olha, Suzete, tá tudo muito bem armado pro Lula não ser candidato, mas eles provavelmente vão deixar ele se registrar, e por isso que eu falo que é muito importante o levante popular. Eles vão deixar o Lula se registrar e na reta final vão tirar o Lula. Só que, assim, a grande realidade hoje é que tá muito difícil impedir o PT de ganhar. Por quê? Eu não imaginava que fosse a transferência de votos para o Haddad fosse tão estratégica igual o Lula fez. É porque o Lula supera, né? Eu imaginava, olha, se o Lula indica um plano B, ele vai ser interpretado como plano B, mas o Lula não indicou um plano B. O Lula deixou bem claro, o Haddad é o substituto dele, representante, não é um plano B. Então não tem mais aquela ideia do governo Haddad. A ideia é o governo do Lula, mas o Lula é o preso político. Como o Lula é preso político, o representante do Lula é o Haddad. Então foi muito estratégico. Eu acho, sinceramente, que existe a possibilidade de, mesmo com o Lula impedido, o Haddad se eleger em primeiro turno. Só que o detalhe é o seguinte, pode ser que eles deixem o Lula, nesse caso, né, da possibilidade do Haddad se eleger em primeiro turno, pode ser que eles deixem o Lula se candidatar e ser eleito e tentem negociar com o Lula uma forma de não irem presos. Porque eu acho que o que está acontecendo hoje é que, gente, vamos cair na real. Se a Polícia Federal pudesse investigar Sérgio Moro sobre esses casos do Tacla Duran, né, se o Brasil pudesse investigar esses caras poderosos que estão fazendo tudo isso aí, muita gente ia cair. Eu acho que o que eles estão fazendo hoje, com toda sinceridade, é manter a Polícia Federal sob controle deles. Eles estão morrendo de medo do Lula ganhar e falar com a Polícia Federal, investiga todo mundo, acha tudo errado.
Com certeza o medo dos caras é esse. Eles estão morrendo de medo de perder o controle sobre a Polícia Federal. Nilvia Paula Ferreira Pinto, já trabalhei na Vox Populi. Uai, cadê o comentário da Nilvia? Pulou de uma vez. Pulou mesmo, perdi aqui. Norberto Ferreira, Leonardo Estopa, como você acha que vai ser o debate na Rede TV? Vai ter alguma mudança? Norberto, olha, debate, eu até comentei sobre debate aqui outro dia, e eu falei uma coisa, falei, gente, debate é teatro. Eu vi um Bolsonaro totalmente sereno naquele debate. Porque ele tem estrategistas agora. Eu vi o Daciolo fazendo o maior teatro naquele cenário. O Boulos foi muito inteligente, que ele aproveitou o momento do debate não para fazer propostas, porque ele tem consciência que ele não vai conseguir sair do zero, praticamente, sair de 1% e chegar à maioria dos votos. Ele usou o debate para desmascarar as pessoas. Achei muito interessante. Mas o debate é aquilo ali, o debate é teatro. Quem deu aula no debate foi o Ciro, né? O Lula não estava presente. Quem deu aula no debate foi o Ciro. E foi interessante que o Ciro mostrou a capacidade intelectual, a capacidade de conhecimento econômico dele, né? E o muito importante para a gente deixar bem claro é o seguinte: se o PT passa para o segundo turno, o Ciro está na chapa. Isso é muito importante. Então, assim, olha, tudo bem, a gente não tem uma coligação PT e Ciro agora no primeiro turno, mas se o Ciro passa para o segundo turno, obviamente o PT vai apoiar o Ciro. Se o Lula passa para o segundo turno, obviamente o Ciro vai apoiar o Lula. Então é uma coisa que não tem dúvida, é uma linha ideológica muito semelhante. Então não existe nenhum problema de nós da esquerda comemorarmos a coça que o Ciro deu na galera. Não tem problema nenhum. E a gente precisa admitir que o Daciolo trouxe para nós a super ideia da Ursal, e eu acho que todos os debates vão ser esse teatro. Por quê? O povo não gosta de verdade. Sempre quando eu falo de verdade, eu gosto de lembrar, olha, agradeço muito vocês a audiência, eu não sei como é que tá no Face, eu não acompanho no Face, tá, gente? Então se vocês estiverem no Face, puder vir se inscrever aqui no YouTube, eu agradeço muito. Olha, nos dois YouTubes, a gente tá aqui, 2.000 pessoas assistindo, no 247, no Leonardo Estopa. Imaginem vocês que tem um cara doidão aí que faz um canal dele, o canal dele é intervenção militar, ele veste roupa de exército, fica só falando sobre intervenção militar. As lives do cara dão 5.000. O cara não tem conteúdo nenhum, não conhece absolutamente nada de economia, nada de política, nada de nada. Ele só fica falando, a intervenção vai acontecer, vamos juntar a galera, olha, a intervenção tá prestes a acontecer, o general fulano falou que vai ter intervenção. Aí fica lá 5.000 pessoas assistindo essa bobeira, doando dinheiro, aquela bobiça lá. Por quê? Porque o povo quer isso. O povo quer sensacionalismo. Ó, é só lembrar do programa do João Kleber. Se ele chegasse e resolvesse o problema de uma vez só e fosse de uma forma teórica, ninguém ia assistir. É o sensacionalismo que chama atenção. Então, vai continuar sim esse teatro nos debates. Agora, o mais interessante, sem participar dos debates, o Lula vence em primeiro turno. Isso é o que a gente precisa... Isso é o que a gente precisa admitir, né? O Lula está na frente, indiferente de qualquer coisa, né? O Marcelo Mota fala, o que você acha sobre o Boulos? Eu acho que o Boulos é uma figura política em ascensão, eu acho que ele é um cara, digamos que, foi a declaração de patrimônio do Boulos é 15 mil reais, aí chega o Amoedo, declara um patrimônio de 425 milhões, né, e debate o Amoedo com o Boulos, que declarou 15 mil reais. Mas olha, eu acho o Boulos uma figura fantástica da política. Eu até estava achando muito ruim do Boulos não vir para o parlamento, que eu achei que seria muito interessante se ele tivesse vindo para Senado, ou então para deputado, porque a gente precisa de parlamentares. Mas na hora que eu vi a performance dele no debate, eu falei, olha, o Boulos é muito importante nesses debates, porque o Boulos vai desmascarar mesmo. Ele vai desmascarar mesmo, ele vai jogar coisa na cara do Alckmin, ele vai jogar coisa na cara do Bolsonaro. Não adianta chegar ali para fazer teatrinho. O Boulos está ali para poder desmascarar o caboclo, fazer o caboclo passar vergonha. Eu achei muito bom. Agora tá, o Vedkov está agradecendo. Pessoal, precisamos todos agradecer o Daciolo, desculpa, pela ideia da Ursal. Temos que concordar que foi uma ideia fantástica. A Ursal só está crescendo. E eu queria convidar vocês que estão assistindo pelo Facebook, para virem participar aqui no YouTube do Leonardo Estopa. Se você é inscrito no canal Brasil 247, está assistindo pelo 247, dá um pulinho aqui no canal Leonardo Estopa, se inscreva no canal. Preciso muito chegar nos 100 mil inscritos antes que o Facebook mude as regras e leve para 200 mil inscritos para ter o selinho de verificação.
Se você está no Face e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Leonardo Estopa, por favor. Pode continuar assistindo no Face, não tem problema, mas dê um pulinho aqui no YouTube, se inscreva. Se você estiver assistindo pelo canal Leonardo Estopa e não for inscrito no 247, eu te peço a mesma coisa. Se inscreva também no 247. Eu queria muito agradecer vocês. Amanhã eu volto com vocês às 10. Eu vou colocar agora a reprise do Léo ao Quadrado de hoje. A galera gosta muito de ficar aí batendo papo durante a transmissão. Então eu queria agradecer a participação de vocês e deixo vocês com o Léo ao Quadrado de hoje. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã às 10. Leonardo Estopa, boa tarde. Leonardo Atucci, boa tarde. Tudo bem com você, Léo? Tudo bem, Léo? Como é que tá por aí? Começando aqui mais um programa Léo ao Quadrado. Começando daqui também mais um programa Léo ao Quadrado. E eu tô mais animado, Léo. Por quê? Conta. Olha, antes da gente fazer muito spoiler pro programa de hoje, eu tô vendo que falaram demais sobre a possibilidade do povo não aceitar o Haddad representando o Lula, só que a coisa está sendo bem diferente. Eu tô muito otimista porque as pessoas já estão vendo essa possível representação do Haddad como uma solução para uma angústia que o brasileiro estava tendo, né? Aquela coisa, será que vão deixar o Lula